O jogo que afundou o Atari. A verdadeira história de ET. No Atari 2600, imagina só a cena. 1982. Steven Spielberg acabou de lançar o maior fenômeno cinematográfico da época, ET, o extraterrestre. As pessoas choravam nos cinemas, abraçavam seus filhos e sonhavam em ter um alienígena como melhor amigo. A Atari, na época, a gigante absoluta dos videogames, viu aquilo e pensou: precisamos fazer um jogo disso agora. Foi aí que começou uma das maiores trapalhadas da história de jogos antigos. Uma decisão tão apressada que faria qualquer gerente de projetos moderno ter um ataque cardíaco. A empolgação da diretoria era tanta que ninguém parou para pensar nas consequências desastrosas que viriam. A Atari pagou 25 milhões de dólares pelos direitos do filme, uma quantia absolutamente insana para a época. Para vocês terem uma ideia, isso seria como gastar mais de 70 milhões de dólares hoje, só pela licença. O problema é que eles fecharam esse negócio em julho e queriam o jogo nas prateleiras para o Natal do mesmo ano. 5 meses. 5 meses para desenvolver um jogo que deveria salvar o Natal da empresa e capitalizar no maior sucesso de bilheteria da história até então. A pressão era tão grande que você podia sentir o cheiro de desespero corporativo atravessando as paredes do escritório da Atari. E adivinha quem foi o escolhido para essa missão suicida? Howard Scott Warshaw, um dos programadores mais talentosos da Atari na época. O cara tinha acabado de fazer Raiders of the Lost Ark, que foi um sucesso. Então a diretoria pensou: se ele fez Indiana Jones funcionar, E.T. vai ser fichinha. Warshaw recebeu a ligação pessoalmente de Steven Spielberg, que disse que queria um jogo tipo Pac-Man. Mas nosso programador, confiante e ambicioso, convenceu Spielberg de que podia fazer algo melhor, mais inovador, uma verdadeira obra-prima interativa. Spoiler: isso não deu muito certo, mas a autoconfiança dele naquele momento era de respeitar, considerando o prazo ridículo que tinha pela frente. Warshaw tinha exatamente 5 semanas para programar o jogo inteiro. 5 semanas. Hoje em dia, alguns jogos indie levam anos para ficar prontos, e a Atari queria um blockbuster em pouco mais de um mês. O desenvolvedor praticamente morou no escritório, trabalhando 16 horas por dia, programando freneticamente enquanto tomava litros de café e provavelmente questionando todas as suas escolhas de carreira. Ele criou um conceito onde ET precisava coletar peças de telefone para ligar para casa, fugindo de cientistas e agentes do governo pelo caminho. No papel, parecia promissor. Na prática, vocês vão ver que a coisa desandou de um jeito espetacular e absolutamente hilário. A Atari estava tão confiante no sucesso que começou a fabricar os cartuchos antes mesmo do jogo estar totalmente pronto e testado. Eles produziram 5 milhões de cópias, sendo que só existiam cerca de 10 milhões de consoles Atari 2600 no mercado. A matemática era simples na cabeça dos executivos. Metade de todos os donos de Atari comprariam o jogo, porque afinal era ET, o filme que todo mundo amava. O que poderia dar errado com um plano tão perfeitamente calculado? Eles nem imaginavam que estavam prestes a protagonizar um dos maiores desastres comerciais da indústria dos games. Uma história que seria contada e recontada por gerações de gamers como um conto de advertência sobre ganância e pressa. Mas o verdadeiro caos ainda estava por vir, e seria muito pior do que qualquer um poderia prever naquele momento de euforia corporativa desenfreada. Quando E.T. finalmente chegou às lojas em dezembro de 1982, as crianças correram para comprar o jogo do alienígena mais fofo do cinema. Elas chegavam em casa, ligavam o Atari com aquela expectativa brilhando nos olhos, colocavam o cartucho e pura confusão. A primeira coisa que você via era um ET marrom, porque o Atari 2600 tinha limitações gráficas sérias, andando por telas verdes cheias de buracos. Buracos por todo lado. E o pior, ET caía nesses buracos a todo momento, de forma completamente aleatória e frustrante. Era como se o jogo estivesse conspirado ativamente contra você ter qualquer tipo de diversão, transformando uma experiência que deveria ser mágica em um pesadelo repetitivo e irritante.
O objetivo era coletar 3 peças de um telefone intergaláctico espalhadas pelo cenário, mas o jogo não explicava nada disso claramente. Você simplesmente aparecia na tela e ficava caindo em buracos eternamente. Para sair dos buracos, ET precisava levitar, o que gastava energia. Quando a energia acabava, você precisava comer os famosos Reese's Pieces, product placement descarado, para se recuperar. Mas às vezes, ao sair de um buraco, você caía imediatamente no mesmo buraco ou em outro buraco adjacente, criando um loop infinito de frustração. Crianças choravam, pais ficavam confusos e os mais persistentes até conseguiam entender a mecânica depois de horas de sofrimento. Mas a maioria simplesmente desistia e voltava a jogar Pac-Man ou Space Invaders, jogos que pelo menos faziam sentido. A jogabilidade era tão confusa que até adultos não conseguiam entender o que estava acontecendo. Havia cientistas e agentes do FBI te perseguindo, mas suas movimentações eram erráticas e imprevistas. Quando eles te pegavam, você era teleportado para Washington, D.C. ou algum laboratório, perdendo tempo precioso e peças coletadas. O timer do jogo estava sempre correndo, pressionando você a se apressar, mas os controles eram tão desajeitados que fazer qualquer coisa rápido era praticamente impossível. E aqueles buracos malditos continuavam sendo o maior vilão do jogo, mais temíveis que qualquer antagonista programado. A sensação geral era de que o jogo estava te trollando propositalmente, como se fosse uma pegadinha elaborada demais para um console de 8 bits. As críticas começaram a chegar rapidamente e foram devastadoras. Revistas de games da época, que normalmente eram gentis com lançamentos grandes, não conseguiram esconder a decepção. Palavras como confuso, frustrante e praticamente injogável apareciam repetidamente nas análises. O boca a boca foi ainda pior. Crianças contavam para os amigos na escola que o jogo era horrível e rapidamente ET para Atari 2600 ganhou a reputação de ser não apenas ruim, mas possivelmente o pior jogo já feito. A Atari esperava vender milhões de cópias durante o Natal, mas as vendas despencaram logo após o lançamento inicial. As lojas começaram a devolver cartuchos aos montes, e o que deveria ser o salvador da empresa começou a parecer uma sentença de morte financeira lenta e dolorosa. Howard Scott Warshaw, o programador, defendeu seu trabalho publicamente, explicando as limitações de tempo e hardware que enfrentou. E, honestamente, considerando que ele tinha apenas 5 semanas, o fato de ter entregue algo funcional já era um pequeno milagre técnico. O jogo tinha ideias ambiciosas demais para o hardware e o prazo disponível. Warshaw tentou criar algo inovador, com zonas diferentes, itens colecionáveis e mecânicas de fuga, mas tudo ficou mal explicado e mal implementado. O pobre homem se tornou inadvertidamente o rosto de um dos maiores fracassos da indústria, carregando essa cruz por décadas. Mas o verdadeiro problema não era a habilidade dele como programador, era a ganância corporativa que criou condições impossíveis desde o início. E essa decisão desastrosa teria consequências que iriam muito além de apenas um jogo ruim, abalando toda a indústria de videogames de formas que ninguém poderia imaginar naquele momento. As prateleiras das lojas ficaram abarrotadas de cópias de ET que ninguém queria comprar. A Atari tentou de tudo: descontos agressivos, promoções, pacotes combinados, mas nada funcionava. De 5 milhões de cartuchos produzidos, estimativas sugerem que entre 2 e 3 milhões simplesmente não venderam e foram devolvidos. A empresa estava sentada em cima de uma montanha de plástico e chips inúteis, perdendo dinheiro a cada dia. A situação financeira da Atari começou a desmoronar rapidamente, e ET foi apenas a gota d'água em um copo que já estava perigosamente cheio. A indústria inteira observava com horror enquanto a gigante dos videogames sangrava dinheiro, arrastando toda a confiança do mercado consigo nessa queda aparentemente sem fim. Foi então que surgiu uma das lendas urbanas mais famosas da história de jogos antigos: o enterro no deserto. Em setembro de 1983, a Atari supostamente levou caminhões cheios de cartuchos não vendidos para um aterro sanitário em Alamogordo, Novo México, e os enterrou lá.
Durante décadas, isso foi considerado apenas um mito, uma história exagerada que gamers contavam uns para os outros. Mas em 2014, uma equipe de documentaristas conseguiu permissão para escavar o local. E adivinha? Encontraram centenas de cartuchos de ET enterrados no deserto, confirmando que a lenda era verdadeira. Imagina a cena. Executivos da Atari literalmente enterrando seu fracasso no meio do nada, como se pudessem apagar aquele desastre da memória coletiva. Spoiler, não deu certo, e a história só ficou mais icônica e hilária com o tempo. O impacto de E.T. foi muito além de apenas um jogo ruim. Em 1983, a indústria de videogames norte-americana entrou em colapso total, evento conhecido como o Video Game Crash. As lojas pararam de encomendar jogos, empresas fecharam da noite para o dia, e o mercado encolheu impressionantes 97% em apenas 2 anos. ET não foi o único culpado, claro. Havia saturação de mercado, jogos de qualidade péssima sendo lançados em massa e falta de controle de qualidade generalizada. Mas ET se tornou o símbolo máximo dessa era de excesso e falta de cuidado. Foi o exemplo perfeito de como não fazer um jogo. Apressar desenvolvimento, gastar fortunas em licenças, produzir sem testar adequadamente e assumir que uma marca famosa venderia qualquer coisa. A Atari nunca se recuperou totalmente desse desastre, sendo eventualmente dividida e vendida em pedaços para diferentes empresas. Se você está curtindo essa história bizarra dos games, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal. Tem muito mais história maluca de jogo antigo vindo por aí. Curiosamente, com o passar das décadas, ET para Atari 2600 ganhou um status cult peculiar. Colecionadores pagam valores razoáveis pelos cartuchos originais, especialmente pelos que foram resgatados do aterro de Alamogordo. O jogo aparece em praticamente todas as listas de piores jogos de todos os tempos, mas essa notoriedade criou uma espécie de fascínio mórbido. Gamers modernos jogam E.T. como um rito de passagem, testando sua paciência contra aqueles buracos infernais, só para dizer que sobreviveram à experiência. Speedrunners até criaram categorias para completar o jogo o mais rápido possível, transformando aquele desastre jogável em um desafio técnico bizarro. Howard Scott Warshaw, o programador, abraçou seu legado e hoje dá palestras sobre o desenvolvimento do jogo, com muito bom humor e perspectiva sobre toda a situação. Ele até se tornou terapeuta, talvez processando o trauma coletivo que causou involuntariamente. O legado de E.T. na indústria dos games é inegável e permanente. Ele ensinou às empresas que pressa e ganância são receitas garantidas para desastre, que licenças famosas não substituem qualidade, e que subestimar seu público é sempre um erro fatal. Depois do crash de 1983, quando Nintendo trouxe o Famicom NES para os Estados Unidos em 1985, eles implementaram o sistema de selo de qualidade, justamente para evitar outro ET. Esse controle de qualidade ajudou a reconstruir a confiança dos consumidores e ressuscitar a indústria. Então, ironicamente, o pior jogo já feito contribuiu indiretamente para criar padrões que melhoraram os games para sempre. ET para Atari 2600 é uma cápsula do tempo perfeita, representa ambição desmedida, execução falha, consequências desastrosas e, eventualmente, redenção através da aprendizagem coletiva. E aí, você conhecia essa história bizarra do jogo que quase matou a indústria? Comenta aqui embaixo se você já jogou ET ou se conhece outros desastres épicos dos games. E não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que viveu os anos 90 e 2000 e lembra desses causos malucos dos fliperamas e consoles antigos. Valeu, galera, e até o próximo vídeo.